A cultura woke, o wokeismo cultural, está indo longe demais. Eles estão chegando ao ponto de fazer um documentário, um suposto documentário, com informações deliberadamente falsas sobre personagens históricos, simplesmente para atender a uma agenda política dos movimentos identitários norte-americanos. Mas afinal, do que eu tô falando? Eu tô falando da nova série da Netflix, que é uma série pseudodocumental, ao que tudo indica, que ainda nem estreou, mas que, graças a um trailer que dura pouco mais de 1 minuto, conseguiu causar muita polêmica ao retratar Cleópatra e toda a sua família como sendo pessoas negras. E qual o problema nisso? Afinal, Cleópatra era uma rainha africana. O problema é que a família de Cleópatra era de origem grega, mais especificamente de origem macedônica. Eles eram europeus e na hora de buscar com quem se casar, eles se casavam entre si, casavam primos com primos, irmãos com irmãos, e quando se casavam com alguém de fora, iam buscar esse casamento na Grécia ou então no Oriente Médio. A origem familiar da Cleópatra, mas o fato de que todas as representações dela, na forma de esculturas e na forma de pinturas, representam uma mulher com traços e com cor de pele caucasianos, indicam que ela tinha a aparência dos seus ancestrais, uma aparência caucasiana. Como o túmulo de Cleópatra nunca foi encontrado, não tem como fazer um exame de DNA para ter certeza. E existe uma hipótese defendida por pouquíssimos historiadores de que a Cleópatra teria tido uma ancestral africana, egípcia nativa, 4 gerações atrás, 4 gerações antes do momento em que ela viveu, que é uma hipótese que tem muito pouca evidência, é muito pouco provável que seja verdade. O mais provável é que ela fosse, de fato, puramente grega e, no máximo, tivesse alguns ancestrais da região do Oriente Médio, da região de onde hoje é a Síria, e certamente teria traços caucasianos. E, agora, representar a família inteira, como o documentário faz, toda a linhagem dos Ptolomeus como africanos, aí não tem defesa, é completa viagem na maionese. O Egito era governado por gregos porque 300 anos antes da época em que Cleópatra viveu, Alexandre o Grande havia conquistado o Egito, que fazia parte do Império Persa naquele momento. E após a morte de Alexandre, o império dele foi dividido entre os seus generais, de forma nem um pouco pacífica, mas foi dividido, e um dos seus generais, o Ptolomeu, e sua família ficaram com o governo do Egito. Por isso eles eram governados por uma linhagem de faraós gregos e que continuavam cultivando a cultura grega. Eles falavam grego, eles escreviam em grego como primeira língua, embora também soubessem a língua dos nativos para poderem se comunicar. O último faraó africano do Egito havia vivido 400 anos antes do Egito ser conquistado pelos persas. Foi a última vez que o Egito tinha tido um faraó de origem egípcia, de fato, africana. Eu disse que a série é pseudodocumental, mas a série se vende como documentário. Eu fiz uma brincadeira. A série se vende como documental e, portanto, tem a obrigação de representar a realidade da época da forma mais fiel possível, de acordo com as evidências que se tem no momento. Coisa que a série não faz. Essa produção fala muito mais sobre a cultura dos Estados Unidos no século XXI do que sobre a cultura no Mediterrâneo do século I a.C. Já que é uma reivindicação bastante antiga,
vinda desde a década de 70, de diversos movimentos sociais nos Estados Unidos que lutam por igualdade entre negros e brancos, o que, diga-se de passagem, é uma luta legítima, mas é uma pauta desses movimentos já há décadas, a negritude, digamos assim, da cultura egípcia. Esse é um tema bastante discutível, né, que pode render um vídeo próprio. Mas o ponto é, Cleópatra e sua família não eram nativos, então não faz o menor sentido retratar eles como se fossem. O que realmente me motivou a gravar esse vídeo foi a entrevista da diretora do documentário a respeito da polêmica gerada pela escolha do elenco. O nome da diretora é Tina Garavi. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu só vi o nome dela escrito. Eu li a transcrição da entrevista dela. E ela admitiu que ela colocou a atriz no papel por uma questão política, porque ela achava que seria um ato político colocar uma mulher negra para representar Cleópatra. Aí ela tentou dar uma justificativa super forçada, dizendo que a família dela estava no Egito há 300 anos, por isso eles não podiam ser brancos, eles seriam, na verdade, egípcios, o que não faz o menor sentido, porque como assim? 300 anos vai acontecer o quê? Seleção natural? Eles vão mudar de aparência só porque mudaram de país? Isso não acontece em tão pouco tempo. Ainda mais com uma família riquíssima que, se quisesse, podia passar a vida inteira sem pegar sol ou sem fazer qualquer tipo de trabalho ao ar livre, já que eles eram os governantes. Então, uma justificativa super forçada, junto com uma confissão de que ela fez isso muito mais por um ato político, para aumentar a representatividade em Hollywood, do que porque há evidências muito sólidas. Ou seja, ela tocou o foda-se para a verdade, deu o dedo do meio para a verossimilhança, em uma obra que, repito, tem como objetivo fazer o público acreditar que aquilo é o mais próximo. Não é como 300, por exemplo, que é óbvia e nitidamente uma fantasia viajada pra caramba. Não, é um documentário, novamente, repito. Eu tenho certeza absoluta que tem alguém nesse momento me chamando de racista. Mas eu tenho a consciência tranquila, porque eu sei que não foi isso que me deixou irritado. Acontece que a produtora desse documentário é a Jade Smith, a esposa do Will Smith. Essa gente toda tá ligada a movimentos políticos woke, ou identitários, seria uma tradução para o contexto brasileiro, que estão tentando reescrever o imaginário popular a respeito da história com base em critérios políticos. Tanto faz o que foi verdade ou não. O que importa é o que eles acreditam que é necessário, o imaginário que é necessário construir na cabeça das pessoas para cumprir a agenda política deles. E assim, sempre foi muito criticado o hábito de Hollywood de, até a década de 80, e principalmente nas décadas anteriores, 60, 70, colocar personagens não brancos sendo interpretados por atores brancos, fazendo com que as pessoas tivessem um imaginário completamente equivocado a respeito do passado, né? Chegaram a colocar um ator branco para interpretar Gengis Khan. É uma história, uma coisa assim, bastante ridícula. E agora o wokeismo cultural tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Eles não estão tentando tornar a história mais acurada ou fazer com que Hollywood tenha uma representação mais realista da etnia a qual pertenciam os personagens históricos. Se antes Hollywood fazia o whitewash, agora eles querem fazer o minorities wash, né? Colocando minorias sociais que são minorias no contexto dos Estados Unidos, não necessariamente são minorias em outras partes do mundo, enfiando elas em contextos históricos em que elas não existiam. E é sempre um
perigo quando um movimento político começa a dizer que a realidade é completamente subjetiva e que as evidências não fazem nenhuma diferença. É uma forma de negacionismo, assim como o negacionismo anti-vacina. O problema é que quando um movimento político como esse se fortalece muito, se deixar que ele se fortaleça, ele começa a ser capaz de interferir nas próprias pesquisas científicas. Ele cria uma forma de pensar na sociedade que faz com que certos fatos sejam abafados ou então que os pesquisadores sejam desencorajados de pesquisar determinados temas ou apontar determinados dados para não serem considerados racistas, fascistas, opressores e supremacistas brancos. E antes que algum espertinho venha dizer que na antiguidade eles não tinham essa separação binária entre brancos e negros que existe na Idade Moderna. Isso é verdade. O vocabulário para se referir a pessoas de diferentes regiões e para agrupar elas era bastante diverso naquele contexto do Império Romano. Haviam dezenas de classificações diferentes, dezenas de grupos diferentes, às quais as pessoas podiam ser agrupadas, com as quais elas poderiam se identificar, e não havia a divisão binária entre brancos e negros. Mas isso é uma diferença de vocabulário. Não muda como as pessoas se pareciam e como elas pareceriam para nós hoje. Por hoje, essa é a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado se me ouviram até esse ponto. Deem um like no vídeo, deixem um comentário, inscrevam-se no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer e a se expandir. Muito em breve eu lançarei novos vídeos. Muito obrigado e tchau!